Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos encontros da Cátedra Bíblica, a Cátedra Leão 13 para Estudos Bíblicos do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Eu sou o Padre Fábio Siqueira, professor do Departamento de Teologia e coordenador da cátedra, e hoje vamos receber, já está aqui conosco na sala, o Padre André, doutor em teologia, professor também do Departamento de Teologia da PUC-Rio, que vai nos falar sobre a posição do pronome hutos na leitura do Evangelho de João, no papiro bodmeriano. Antes de passar a palavra ao Padre André, que é o nosso conferencista dessa noite, eu queria fazer uma oração inicial, pedindo o Espírito Santo, e ler um trechinho do prólogo de João, onde aparece o pronome hutos, que o Padre André vai trabalhar hoje conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Esse vossos coração de fiéis vocês. e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir então um trechinho do prólogo de João, os versículos 1 a 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, mais uma vez, agradeço a presença do Padre André, a palavra é sua. Eu vou pedir aos participantes da reunião, como nós estamos transmitindo no YouTube e gravando, e fechem as suas câmeras e também o seu som durante a exposição do Padre André. Quando nós terminarmos a exposição do Padre André, nós vamos ter 10 minutos no fim para que possam colocar perguntas. Então, aí eu libero depois a câmera e o microfone de vocês, tá bom? Agora eu vou pedir que vocês fechem para que a gente possa dar continuidade. Padre André, a palavra é sua. Maravilha. Nós estamos aproveitando, né, Padre Fábio, essa interação com o seminário de Caratinga. Então, a gente está praticamente no horário dos meus alunos lá de Caratinga fazendo a patrologia, aproveitando esse tempo. E também tem bastante aluno aqui convidado da teologia à distância. E outros alunos da PUC-Rio também. A gente gostaria de saudar a todos vocês. Bom, é assim, um prazer muito grande da gente trazer para vocês uma aproximação do estudo de paleografia. O que é um estudo de paleografia? A gente, o Vaticano, a própria Livraria do Vaticano, introduz a gente com um manual muito específico de como a gente pode ler os livros que estão lá no Vaticano. E lá no Vaticano tem livro em grego, tem livro em latim, tem livro em copta, em siríaco. Então, normalmente, a gente tem manuais específicos para que a gente possa ter essa aptidão, essa capacidade numa leitura de um texto que é tão antigo, não? E aí o Vaticano, por exemplo, eu comprei para mim esse Paleografia Latina, as tábuas ou os padrões, as tabelas, para que a gente possa, lendo um pouquinho desses modelos, ser capaz de ler qualquer coisa que tem lá no Vaticano. Então, por exemplo, ó, aqui existe um facsímile de um manuscrito em latim. Tá vendo? Um manuscrito em latim, deixa eu ver, pegar aqui, que se encontra na Livraria Britânica. A página é a página 1532 de um fragmento, e ele é um papiro
que tem a idade ali aproximadamente do quarto século. Veja só que maravilha, né? Então, a gente tem um modelo aqui, ó, de como ler os textos latinos a partir disso daqui. Qualquer outro manuscrito que a gente encontrar, qualquer outro livro, né? O manuscrito é um livro que a gente encontrar lá no Vaticano que siga aquele modelo, a gente é capaz de ler. Tá vendo, ó? Esse daqui eu vou voltar com eles para vocês. Mais uma vez, a gente tem esse tipo de modelo. E são vários modelos diferentes. Só vou pegar mais um aqui, ó. Veja só que interessante, tá vendo? E aí, o nosso estudo, ele tem sido um estudo à luz do que o Santo Agostinho fala a respeito dos manuscritos. Num determinado momento, lá no terceiro livro do De Doutrina Cristiana, o Agostinho alude a uma leitura ambígua do texto bíblico. E a leitura ambígua do texto bíblico, se vocês perceberem, eu vou mostrar para vocês o manuscrito em grego, mas como é o Agostinho que fala para a gente, a leitura em grego, em latim, ambígua, se dá, veja só aqui, ó, como que as palavras estão. Nos manuscritos, elas são posicionadas praticamente sem espaço, sem ponto, todas em maiúsculas e todas com muitas abreviações. Então, hoje em dia, a gente não está acostumado, né, a essas abreviações, mas a gente se comunica com essas abreviações. Se eu mandar para você, ó, TBVC, você vai saber, você também, VCTB, você também é uma abreviação que já caiu no uso comum. Então, para não gastar tanto espaço assim nos manuscritos que eram caros, havia muita abreviação. Em manuscritos, vamos dizer assim, de categoria popular, aqueles manuscritos luxuosos, que é a edição que a gente vai ver, bodmeriana, já é um manuscrito que evita um certo tipo de abreviações coloquiais, não aceita isso. Então, com certeza, o manuscrito bodmeriano ele é mais nobre, ele está mais ligado assim a uma produção bem elegante do texto que a gente vai analisar. Então, essa questão das palavras estarem sempre juntinhas, das palavras poderem se posicionar perto ou longe de um substantivo, antes de uma conjunção, acaba que gera para a gente uma ambiguidade na leitura. E aí a grande pergunta que o Agostinho se faz é como que a gente vai ler esses textos no manuscrito? E é exatamente isso daqui que a gente quer verificar. Eu já lancei um artigo sobre isso, falando sobre isso, um artigo que fala na atualidade teológica sobre João, capítulo 1. Quem se interessar pode ver isso lá. E lá eu já tinha advertido que a posição material das palavras podem certamente nos levar a um erro de interpretação do texto. Como que eu fiz isso? Materialmente eu não tinha, porque a gente não tem o texto latino do texto bíblico que o Santo Agostinho estava nos informando. A gente não tem acesso a isso. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a calcular aquilo que o Agostinho estava fazendo, estava falando, a partir da quantidade de letras que a gente vê nesses manuscritos aqui, que eles são padrão. São manuscritos que seguem um padrão, vamos dizer assim, estilístico, do tamanho da letra, do tamanho da palavra.
e ali eu assumi uma hipótese de que materialmente o texto bíblico força a gente à heresia. Olha só o que eu falei lá, hein? Materialmente. E aí vem o papel da igreja na hora em que a gente tem que ler esse texto bíblico. Eu vou dar para vocês, antes do manuscrito, eu vou mostrar para vocês a posição no texto de João. Antes da gente ver isso no manuscrito, a gente vai dar uma olhadinha nesse pronome. E aí a gente vai perceber que o pronome hutus, ele varia muito. É interessante que no próprio texto de João, esse pronome, que não é só o pronome masculino, tá bom? A gente vai ver pronome masculino, feminino e o neutro. Esse pronome, ele pode estar posicionado em vários lugares. E isso daqui, como no próprio texto de João, e isso é comum também nos outros textos, dos outros textos do Novo Testamento, o uso dessas palavrinhas, o uso se torna muito ambíguo, porque essa palavra pode estar em qualquer lugar do texto. Então, aqui, por exemplo, Rutus elten eis martirian, Rina martiressa, perito fotós. O que a gente tem aqui? Tem o uso do Rutus apenas como sujeito. A ele não se associa nenhum outro termo da frase. Ele é o nominativo e ele está ali na primeira posição, a primeira palavrinha que aparece na frase. Este veio em testemunho para dar testemunho da luz. É o que o texto significa. O que aconteceria se a gente tivesse uma palavra que antes de Rutos combinasse com ele, já que não tem pontuação, pelo menos na maior parte dos manuscritos não tem essa pontuação. O Rutos ficaria ambíguo nessa frasezinha aqui. A gente não saberia se esse pronome se refere ao versículo anterior ou se ele está nesse versículo, como depois foi dividido nos textos bíblicos. Por exemplo, aqui a gente já vê uma posição que é uma posição clássica. Vamos dizer assim, essa é a posição mais comum do pronome, né? Oikodomete, ronaos rutos. Esse ronaos rutos mostra um artigo, um substantivo e o pronome. O pronome. Esse pronome, então, pronome demonstrativo, ele vai funcionar como um adjetivo demonstrativo. Vai ser o nosso pronome demonstrativo, né? Então, este tempo foi construído este templo. Veja que você tem a afirmação primeiro do Ronaós, o templo, e depois a gente tem o Rutos, como se ele estivesse falando assim, ó, se a gente for ouvir isso num ritmo grego. Olha só como está sendo escrito. Ó. Foi construído o templo, este. É mais ou menos assim o modo de falar dos gregos, o modo normal de se falar esse pronomezinho. Outro exemplo. Aqui a gente tem duas possibilidades da gente verificar essa construção. Então, eu vou pronunciar primeiro alte de estin haute, né? Tá, o espírito é forte. Alte de estin recrisis hot, aí depois continua. Então, aqui a gente tem duas possibilidades de traduzir esse halter, que seria junto com recrises, ou então separado, como está aqui. Todavia, o julgamento, então, halter é recrises,
é o sujeito estim, e este é o predicativo do sujeito, ou seja, não está unido ao nosso substantivo dentro de um sintagma, está separado, né? E aqui a gente tem uma construção que ela é muito interessante, né? É uma construção muito frequente nos textos bíblicos, exatamente com esse pronome. É algo que a gente chama de uma hipérbole. É uma hipérbole de sintagma. Quando a gente fala assim, ó, este é o julgamento, ou seja, então, ele se completa com outro pronome. Então, é Walter, Hot, esse é o julgamento. Ou seja, e depois o texto vai continuar dizendo qual é o julgamento. A gente poderia não traduzir isso assim. Aqui já é ambíguo. A gente poderia dizer assim, ó, existe este tipo de julgamento quando existe este tipo de julgamento, porque, e inclusive por causa do pleonasmo, a gente poderia dizer, existe esse tipo de julgamento, ou seja, tá vendo? O pronome, ele gera ambiguidade. É claro que, para um exegeta, ele vai ser sensível a verificar na história da tradução do texto, na história da percepção desse texto aqui, como que os autores eles usaram isso. Mas só em analisar esse texto um pouquinho aqui, com esse estudo, eu já percebi que há muita instabilidade. Ora, os autores estão sendo levados a uma certa compreensão e, ora, a outras compreensões. E porque o texto é ambíguo, a natureza do texto é bem ambígua. Aqui também, por exemplo, Halter, sempre Halter, viu? Halter recará, ené, piplerotai. Então, esta minha alegria foi completada. Veja só que nós temos um sintagma bem mais amplo. Então, a gente tem o haute, recara, reemé. Tudo poderia estar junto. Tem um ali que funciona também como aquele de que estava antes, que só no iniciozinho de uma frase. Mas aqui, da mesma forma. Aqui, a gente poderia dizer exatamente isso. Se a gente dissesse assim, ó, é, esta minha alegria foi completada, foi realizada. Isso é praticamente a tradução literal que a gente está vendo aqui. Ó. Esta, haute, recara, alegria, rene, minha, pleplerotai, ou seja, ela foi completada. Eu poderia traduzir assim, mas eu também poderia traduzir. A alegria foi essa, a minha alegria foi completada. O pleonasmo, exatamente essa. Esta, ou seja, a minha alegria, ela foi completada. Então, o texto aqui, mais uma vez, pode nos dar esses dois tipos de interpretação. Ele é ambíguo. E não acontece só com essas frases soltinhas, nominativo, acusativo, não. Até dentro mesmo, por exemplo, acompanhado de uma preposição. Então, por exemplo, hopin ecto hidatus tuto, olha aí o nosso artigo, dipsesei palin, aquele que beber deste vinho, desta água, desculpa, desta água, de novo terá sede, de novo voltará a ter sede, né? E aí a gente tem aqui, mais uma vez, aquela estrutura que é a mais normal,
ou seja, artigo, substantivo e o pronome logo em seguida, né? Então, quem beber desta água, a gente traduz. Todo mundo traduz. Quem beber desta água. Só que a ordem grega não é tanto essa como a gente fala. Quem beber da água, ou seja, desta. É um modozinho aí que o grego tem de falar as suas coisas, né? Esse genitivo ali, ele é muito importante também quando ele é desassociado, ele marca um pouquinho essa interpretação do texto. E a gente tem o neutro basicão, né? Que está aí para dizer para a gente o que vem depois. Tuto estim to ergum tu teu. Esta é a obra de Deus. Veja só que tuto é o sujeito da frase, to ergum tu teu é o predicativo do sujeito, e aqui também funcionam mais duas coisas. Algo totalmente independente, eu poderia ter to testing e qualquer outra coisa que venha depois para marcar uma definição. Isto é, tá, né? É quando a gente estuda o credo niceno-constantinopolitano, essa frasezinha vem antes essa construção, ela vem antes do homoousios. Ela é muito importante. É o isto é, ou seja, né? Então, esse daqui é também uma marca, mas eu posso ter um absoluto dizendo assim: esta obra de Deus existe. Aí o contexto da minha frase, o contexto do meu versículo que vai me clarificar, vai tirar a ambiguidade do texto. E aqui, mais uma vez, a gente tem no versículo 7, o último exemplo que eu dou, né? Ego uk anabaino eis ten reorte tauten. Então, eu não subo para a festa, para esta festa, para a próxima festa, né? Não esta no sentido de futuro, aquela festa que está por vir, né? Muito bem. Dito isso, visto esse tipo de posição, a gente chega então no texto que o Agostinho cita para a gente em latim. É muito interessante que ele fale primeiro em latim e ele faz a gente voltar para o texto em grego. Então, agora aqui, a gente está chegando no texto em grego a partir do que o Agostinho nos disse, né? O padre Fábio já leu o texto, então eu nem vou repeti-lo de novo, nem a tradução aqui. Vamos direto aqui, ó. Tá vendo esse hologos, hutos? Se vocês percebem aqui, esse hologos hutos, ele pode exatamente compor para a gente aquilo que é mais comum, a posição mais comum do texto. A gente coloca um ponto aqui, ó. A gente vem e traz esse pontinho aqui. E de forma interessantíssima, no papiro bodmeriano, a gente vai ver esse ponto, ele se encontra lá. Que coisa interessante a gente poder olhar para isso e ver esse ponto. Mas o Agostinho, ele está dizendo que a seu tempo esse ponto não existe. E a mesma coisa que acontece em grego acontece em latim. Então, aqui, ó, se você, por acaso, unir essas três palavras, porque elas podem ser unidas tranquilamente, todo o texto continua com o significado. Mas eu vou fazer a tradução para vocês entenderem o risco da gente unir esse sujeito hologos com
o pronome hutus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Deus era, Deus existia, ponto. E este Logos, este Verbo, estava junto de Deus no princípio, estava no princípio junto de Deus. Vocês percebem que basta não ter a precisão desse pronome hutus e a gente já encara uma grande heresia. Nesse caso aqui seria o arianismo. O arianismo, ele quer retirar dos textos bíblicos toda a possibilidade de você dizer que Jesus é Deus, que o Verbo é Deus. Ele quer fazer isso. Então, se ele se deparar com esse texto aqui e ele puder separar o rólogo, desculpa, unir o rólogos ao rutus, ele vai preferir isso a ter que julgar que Jesus é um ser divino. Então, ele vai dizer, kai theos em, e Deus existia, ponto, e depois vai continuar logos rutus em narqué proston theon. Simplesmente havia um anjo, havia um homem muito bom junto de Deus no início dessa confusão toda do mundo sendo criado. Mas esse que estava junto de Deus não poderia ser chamado Deus se a gente unir o Rologos ao Ruto. Então a gente daqui a pouquinho volta aqui para ver essa cena, mas vamos pegar aqui o bode meriano. Vamos apresentar para vocês aí o, o papiro bode meriano. Então, aqui está, vocês têm à disposição online algumas páginas do papiro bodmeriano. Eu estou me referindo ao papiro 66 do Evangelho de São João. É um papiro muito antigo. Ele é datado a partir do ano 200. Isso é algo extraordinário. E esse daqui, dentro da perspectiva dos estudos joaninos, é o texto mais antigo, mais completo que a gente tem do Evangelho de São João. Então, a gente, começando o terceiro século, com isso, é uma aventura, porque a gente sabe, por exemplo, que no segundo século, no tempo do início do segundo século, 100 anos antes disso aqui acontecer, com Inácio de Antioquia, Inácio evitou citar materialmente o texto de São João. O texto de São João passou por uma série de controvérsias gnósticas e o texto materialmente foi evitado. Então, você ter acesso a um texto como esse, no início do terceiro século, para a gente. Deixa eu ver se vai soltar aqui as bolinhas. Não soltou, não. Vamos ver se vai soltar as bolinhas. Não soltou, não. Mas é para a gente soltar as bolinhas aqui, porque, de fato, é uma riqueza tremenda. Então, olha só a maravilha desse papiro. Esse papiro, ele é extremamente elegante. É um papiro com muito poucas abreviações. E já isso fala para a gente bastante. As abreviações do papiro são as palavras Deus, Jesus, Cristo, homem e, em alguns lugares, sabedoria, alguma coisa assim. Então, a gente tem princípios de abreviação que já nos dão um sinal. Esse daqui, com certeza, é um texto que quis, nas abreviações,
colocarem um acento importante em Jesus Cristo. Isso a gente sabe. O porquê, a gente intui. São as grandes controvérsias a respeito de Jesus Cristo que vão, vão se seguir ao longo desse caminho. Hilda, eu vou deixar para vocês fazerem a pergunta no finalzinho, tá bom? Que aí eu concluo e vocês fazem a pergunta. Mas o que que acontece? Aqui a gente tem um olho, o texto está de olho em Jesus. Materialmente, ele nos fala isso. Se a gente pegar aqui, ó, vamos tentar, vamos tentar passar para cá, passar para cá. E aí, vamos aumentar aqui, ó, o texto. E aqui está a primeira frase. Em arqué, em hologos. Tá vendo? Aqui não tem o ponto. Tem alguma coisinha aqui, mas não tem ponto aqui. Kai, hologos, em, pros, ton, teon. Tudo bem, não tem aqui aqui, ó, a folha, ela tá rasgada. Mas a gente sabe, assim, tipicamente que é uma abreviação pelo número de palavrazinhas que a gente vê nas outras frases. Mas certamente, olha só o que o autor já quis fazer. Ele quer concluir a frase exatamente aqui. Esse autor, por algum motivo, por elegância, por algum motivo, por estilo, por ser um manuscrito charmoso, ele vai terminar ali a sua frase. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia continuar essa frase aqui, ó, com certeza. Ele poderia vir com essa frase até aqui, mas ele termina ali. E o fato dele terminar ali a frase retira as chances de ambiguidade do texto. Aí continua, cai, teós, tá vendo aqui, ó? Olha só, a palavra principal aqui, ó, cai, teós, e Deus, uma inversãozinha, em rologos. E aí, olha isso, um ponto. Isso me surpreendeu muito, eu não esperava. Eu pensei que, ao analisar o texto do papiro bodimeriano, o Rutos está aqui, ó, Rutos. Eu iria ver esse Rologos Rutos em uma posição. O que eu esperava era exatamente isso daqui, ó. Cai teós em. Se você perceber, isso materialmente pode gerar uma confusão se estiver em qualquer outro lugar. Se a nossa frase tivesse terminado aqui, se fosse desse tamanho aqui, ó, pessoal, se essa frase fosse desse tamanho aqui, ela teria terminado aproximadamente aqui. E esse kaiteós em estaria separado de rologos materialmente. E aí é exatamente esse ponto da minha hipótese que a gente está descobrindo aqui no Bodmeriano. Veja só que interessante. Se por acaso não tivesse esse ponto, como nos outros manuscritos, aquele que o Santo Agostinho vai ver, se não tiver essa separação, é bem mais fácil, por causa da ordem material do texto, você unir o rologos utos e você separar isso de kai teós em, bem mais fácil. Bom, isso daqui é algo que a gente começou a ver no latim, agora está comprovando isso em grego, só que eu digo para vocês, olha, a hora que eu comecei a ler esse texto aqui, pessoal,
meu coração explodiu, explodiu, por causa dessa frasezinha aqui, ó. Essa que está começando aqui, ó, nessa palavrinha, tá vendo? Aqui a gente tem o foz. Ela, na verdade, começa lá em cima com o artigo tó. Tó foz, aletinon. É engraçado que o padre Fábio, ele leu uma versão. De onde que você leu essa versão sua, padre Fábio? Eu li da Bíblia de Jerusalém. É engraçado. A Bíblia de Jerusalém bota o rologos. E nos manuscritos não tem rologos. O verbo era luz. Não tem um rologos aqui. É o Entende? versículo 9? É. No No versículo 9. 9 Deixa eu não ver aqui. tem um rologos no manuscrito. Entende? Então, tem o Não, mas, não tem, topói. mas na tradução está assim: Ele era a luz verdadeira, que Ah, ilumina todo porque, mundo. porque na hora você lê o verbo, era a luz verdadeira. Então tá Ah, ótimo. então eu li errado. Ele Então, era a luz verdadeira que ilumina todo homem. então, também não tem o rutos. Tá vendo? Não tem o rutos, não tem o tofó, tem o tofós. Aqui, ó, tofós, aletinon, potizo. Aí, aí ele vai aletinon, aletinon, acaba aqui, ó, aletinon. Potizei, que rofotizei, que ilumina. Olha isso aqui, pessoal. Panta Antropon, é claro que vocês não vão conseguir ler tudo isso daqui, vocês não são grego, mas olha só que legal aqui, ó, nessa frase. Aqui, o pessoal que está Deixa eu ver se eu consigo. Tenho que movimentar aqui de outro modo, porque não está. Deixa eu ver se eu faço assim. Isso. Vamos tentar aqui, ó. Pessoal que está mais avançado, você vai ler assim, ó, Foz, Tofós, Aletinon, Rofotizei, Panta Antropo, Ercomenon. Aqui tem um ercômeno. Acredite nisso, aqui tem um ercômeno. E aí a gente chega exatamente na minha hipótese. E eu fiquei impressionado como dá para comprovar essa hipótese aqui nesse momento. Quando a gente lê um texto de Agostinho chamado é, sobre a remissão do pecado, sobre o mérito do pecado e a remissão do pecado e o batismo de criança, dentro desse texto, o Agostinho cita esse texto em grego. E aí o que que ele diz? Olha, tem três formas da gente traduzir esse texto. A primeira forma de traduzir esse texto, ela é: ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem, ercomenon eiston cosmon. Ele era luz verdadeira quando entrou no mundo. Então, essa é a primeira tradução. Que tradução é essa? A encarnação de Jesus. Jesus, quando se encarnou, ele se torna luz para todo homem, todo homem. E quando que ele se torna luz? Vindo a esse mundo, quando Jesus se encarnou. Então, a palavra ercomenon em grego, ela pode ser neutra, nominativo neutro. Se ela é um nominativo neutro, ela combina com foz, e aí a gente está falando de Jesus. Mas se por acaso o ercômeno não for um nominativo neutro, se for um acusativo singular,
a gente tem duas outras possibilidades. A primeira possibilidade é uma heresia. Disse assim, ó, Jesus ilumina, ou seja, era a luz verdadeira que ilumina. Quando cada homem vem a esse mundo, todo homem, todo homem que nasce na hora do seu nascimento possui uma luz verdadeira, diziam os pelagianos. Olha só. Então, veja só que materialmente, olha isso. Aqui, ó, o texto está dizendo panta anthropon erchômenon. Não tem dúvida, materialmente, a proposta do manuscrito bodmeriano é a favor dos pelagianos. A favor, tudo bem que eles vão fazer isso só depois lá em latim, mas o Agostinho fala que eles usam isso em grego. E aí é exatamente isso daqui. Eles dizem que ercômenon está ligado a antropon e não está ligado a Cristo, não está ligado à luz. É dessa forma que, materialmente, o manuscrito bodmeriano ele favorece mais a leitura herética do que a leitura ortodoxa. Vamos lá. Por causa disso, o Agostinho diz assim, ó, se fosse o caso da gente entender esse ercômenon como um um particípio ligado a panta antropon, a gente precisaria falar que no momento do nascimento de cada um existe uma iluminação física, ou seja, a mãe dá à luz à criança, existe uma iluminação física que precisa ser submetida posteriormente a uma luz interior da graça. Se esse hercômeno significa algo ligado a panta antropon, que seja então aos méritos de Cristo da iluminação de cada homem. Olha isso, pessoal. É incrível como esse texto aqui, o papiro bodmeriano, ele fisicamente está favorecendo mais a leitura dos hereges. Posteriormente, o que que a gente sabe? Nem todos os textos eram tão elegantes assim. Então, posteriormente, isso passou por uma revisão em alguns lugares, sobretudo aí nesse contexto ariano, tanto em Alexandria quanto posteriormente na África, em Cartago, na África, em Hipona, isso não foi superado. E essa ambiguidade do pronome Hutus permaneceu, então, conosco lá, né? Resultado, nós precisamos da voz da igreja para nos ensinar como ler o texto bíblico. O texto bíblico materialmente pode nos forçar a criar uma heresia. Ele sozinho não se sustenta. O texto bíblico aqui bodmeriano, ele nos mostra que ele traz, sim, materialmente, uma tendência de uma leitura mais herética. E quando isso acontece, a única fórmula, diz o Santo Agostinho, é, da gente interpretar essa ambiguidade é com a regra de fé, é usando a régula fidei. Maravilha. Deixo para vocês, então, agora um pouquinho de perguntas, e aí a gente, eu acho que acredito que tenha bastante pergunta, né, Padre Flávio? Imagino que sim. Olha, queridos, deixa eu abrir aqui para que vocês possam participar. Então, quem quiser abrir o seu vídeo, sabendo que nós estamos em transmissão pelo YouTube e também gravando. Então, quem não quiser abrir o seu vídeo não precisa, pode fazer a pergunta pelo chat, mas quem quiser, quem não tem problema, pode abrir. Assim também como quem quiser pode fazer a pergunta de viva voz, né?
Enquanto vocês colocam as perguntas, quem quiser pelo chat ou quem quiser abrir o microfone para fazer de viva voz, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Padre André pela sua didática de apresentar um tema que é bastante difícil, né? Que é a análise dos papiros, é perceber o posicionamento das palavras nas frases, perceber a tendência que um ou outro manuscrito pode ter realmente para encaminhar uma interpretação específica. Então, se transformou um tema difícil em algo que foi possível, acredito, para todos compreenderem de que se tratava. Então, queria agradecer pela proposta do tema tão interessante, pela sua disponibilidade sempre com a cátedra bíblica e pela maneira como preparou de modo tão didático para que todos os alunos e todos os que estão participando, não só os que são professores, os que conhecem a língua grega, os que estão acostumados com crítica textual, mas também os que estão começando nesse estudo e que se interessam pelo estudo para que eles pudessem entender. Então, fica a minha gratidão. Muito obrigado. E eu Maravilha. queria, antes dos alunos colocarem a pergunta, retomar uma coisa que você colocou que é muito importante. No finalzinho, você dizia: como é importante olhar a maneira como a igreja leu determinados textos, porque você apresenta que, materialmente, muitas vezes, a maneira de um texto que não tinha pontuação, nem espaço entre as palavras, uma análise mais minuciosa do manuscrito pode demonstrar que, às vezes, materialmente, aquele texto pode ser ambíguo, levando até uma interpretação equivocada, né? E aqui é uma coisa muito importante que você tocou, porque, na verdade, para nós, a escritura e a tradição são duas coisas que caminham lado a lado. Exato. Então, só se compreende a escritura dentro dessa corrente vital que é a tradição. Então, com isso, se percebe que determinadas leituras, ou pela forma de se ler o texto grego, às vezes porque o próprio texto materialmente poderia conduzir a uma ambiguidade, certas leituras, quando olhamos elas dentro do conjunto maior que é a regula fidei, percebemos que elas não se sustentam, que a igreja não lia aquele texto, não o compreendia daquela forma. Então, esse é um ponto muito importante. E o outro ponto importante é aproximar as pessoas desse universo maravilhoso que é o universo da crítica textual, porque as pessoas pensam que a gente tem um texto único. Inclusive, atualmente tem um projeto de lei tramitando para que se regule as traduções, mas isso é uma coisa da Bíblia, mas Bem essa é uma complexo. questão muito complexa, porque nós não temos um texto original único, nós temos várias cópias. A ciência da crítica textual nem sempre vai conseguir se posicionar matematicamente sobre determinada variante. Às vezes a gente vai ter que conviver com a presença de uma variante do texto. E aí não se tem como, nenhuma instância pode dizer, vamos legitimar essa e não vamos legitimar aquela, né, para poder. Então, essa aproximação desse universo complexo, fascinante e interessante, que é o mundo da crítica textual, da papirologia, você pôde aproximar os participantes, então isso foi muito bom, certo? Fica, Maravilha. fica a provocação para vocês agora, para os que querem colocar as suas perguntas. Vocês tanto podem escrever no chat, quanto podem também, quem desejar, está liberado, pode abrir o microfone para colocar de viva voz. Maravilha. Aproveitando, Padre Fábio, Sim, imagina só no período dos pelagianos, quando eles começaram a ler esse texto e começaram a ter credibilidade na leitura do texto. sim, Muito possivelmente, ali foi um grande desafio, porque eles tentavam encontrar provas. Hoje nós temos várias provas, né? Várias coisas que nos ajudam a refletir sobre isso. Mas uma das coisas que eles tinham, por exemplo, muito provavelmente deveria ser um manuscrito comum em toda uma cidade, porque não era comum todo mundo ter um manuscrito, uma cópia do texto. Então, imagina um manuscrito que eles têm em mão, eles falando assim, ó, materialmente nós estamos certos. Então, sim, era um desafio muito grande convencer as pessoas contra aquilo que eles tinham quando eles tinham autoridade. Então, quem está falando está se dirigindo ali ao povo com
pelo menos alguma prova. Eu acredito que seja prova material. Isso é Sim. intuído do que o Agostinho diz, entende? Você falou também da importância da pontuação no papiro rhodmeriano, né? Não era, Isso é não tinha fantástico. pontuação nessa época tão antiga. Então, isso não é pontuação posterior, isso é comprovado. Pontuação da mão de um mesmo escriba, entende? Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. E quis Só talvez que resolver depois, ali uma ambiguidade, né? exatamente, e muito provavelmente, padre, eu acredito que sim. Tudo bem. Eliane, você queria colocar uma pergunta? Vou agradecer ao Padre André, realmente a didática. Eu sou médica, absolutamente ignorante em tudo isso. Estou aqui só por uma sede de conhecimento, sou aposentada e querendo aprender coisas. E a maneira como o senhor colocou me atraiu do princípio ao fim da sua exposição. E eu achei realmente abriu uma luz na minha cabeça que eu nunca tinha pensado sobre essa detalhe de uma pontuação, de um provérbio que realmente muda o sentido das coisas. Eu quero agradecer por esse conhecimento que eu nunca imaginei que eu teria e fazer uma pergunta. Nós, na área médica, eu popularmente, as pessoas, quando a gestante dá à luz, se essa expressão dar à luz quando a criança nasce, de onde é que vem? E eu achei também muito lindo essa ideia de que cada um de nós acende uma luz, é uma luz mais que chega no mundo. Talvez essa expressão teria essas raízes. Outra coisa, eu tive a oportunidade no passado de fazer uma pesquisa na Torre do Tombo, em Portugal, com documentos de nascimento do século XVI, Olha e que era tudo interessante. abreviado. Era tudo abreviado, me deu um trabalho imenso, porque não existia. Nós estávamos pesquisando a respeito do significado de sobrenomes de invocação religiosa. E fomos lá na Torre do Tombo verificar isso. Então, os nomes próprios dos registros de batismo eram todos abreviados. Alguns eu entendia, outros eram quebra-cabeça para mim. Então, em algum momento na história, se deixou essa abreviação para lá, que realmente traz complicações. Eu imagino como o Senhor aprofunda nessas delicadezas e nessa dificuldade. Meu parabéns, gostei muito, muito obrigada. Muito bem. Então, a gente sabe que é da cultura, já da cultura hebraica, tem um texto famoso lá, né? A Virgem conceberá e dará à luz. Esse tema já está presente lá. E depois isso se reforçou bastante no Evangelho, em mundo grego, em cultura grega e, sobretudo, na perspectiva latina. É uma tradição muito importante, né? É, Aqui a gente tem algo que é bacana, viu? Eu sou especialista no segundo século, que é um pouquinho, 35 anos antes do texto bodimeriano. E ali, em 165, você vê algo que para a senhora deve ser alegrar muito o coração. O Justino fala da simultaneidade entre a perspectiva bíblica e a perspectiva médica do nascimento de um bebê. Depois, se puder, a gente troca uma figurinha que eu mando para a senhora, onde eu escrevi sobre isso, que é muito interessante. Muito interessante. Que Agradeço, legal, né? gostaria. Maravilha. Padre Fábio, tem que ligar. Eu estava mudo. Mais alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar? Deixa eu olhar aqui no site. No chat não tem. Bom, então nós vamos concluir, porque o Padre André depois ainda vai continuar dando aula para sua turma, né? Eu Isso queria, mesmo. então, agradecer muito ao Padre André pela escolha do tema, por fazer para todos nós uma aproximação desse tema importante, da crítica textual, da papirologia, da leitura
dos padres da igreja a respeito dos textos. A sua exposição toca em todos esses temas, né? E agradecer muito pela maneira como preparou, como sempre prepara para a nossa cátedra bíblica com tanto esmero, uma reflexão que nos aproxime da maneira como os padres da igreja liam o texto. Isso é uma riqueza, porque aí nós vamos conjugando as várias áreas da teologia, a exegese bíblica, a patrística, a liturgia, e isso vai nos mostrando a riqueza da teologia e a junção das coisas, né? Correr o risco de estudar as matérias de maneira estanque, sem perceber a conexão que existe entre elas, né? Queria agradecer muito a presença dos alunos da PUC-Rio, da graduação, da pós-graduação, aos alunos do Padre André do Seminário de Caratinga, que vieram participar conosco essa noite, nos emprestaram o seu professor durante uma hora, então nós agradecemos muitíssimo. Depois vamos deixá-lo de novo para que ele possa dar aula de vocês. Aos alunos da Teologia à Distância, Padre André coordena a Teologia à Distância no nosso departamento, então os alunos estão também aqui participando, agradeço a presença de vocês. Tem professores nossos que eu vi entrando aqui, alguns nossos professores, eu vi de maneira particular o professor Donizete entrando, não sei se tem outros também, agradeço a presença. E outros demais participantes, nossos amigos, pessoas que estão sempre presentes nos nossos cursos. A Eliane, que colocou a pergunta, está sempre presente nas lives, nos cursos que nós fazemos, né? Então, agradecer a presença de vocês. Esse é um espaço pensado para isso, para a divulgação da pesquisa bíblica, para o maior conhecimento da Sagrada Escritura e para colaborar com a formação de cada um de vocês, certo? Então, nós assim encerramos, agradecendo a presença de todos, já deixando o convite para a nossa próxima live de novembro. Na live de novembro, nós vamos ter a presença do professor Edson de Faria Francisco, que já esteve aqui conosco. Ele vai nos falar mais uma vez do tema da crítica textual também, e vai nos apresentar o léxico do Antigo Testamento, que ele estará lançando aqui na nossa cátedra bíblica também. Vai ser um momento oportuno para termos contato com mais essa importante bibliografia para o estudo da Sagrada Escritura, certo? Com isso eu termino, Padre André. Queria pedir que fizesse uma oração concluindo esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós pedimos que a luz que ilumina nosso coração, que é essa luz da graça, que vem de Jesus, passa pela igreja, possa nos ajudar, sobretudo quando nós nos dedicamos à leitura das Sagradas Escrituras. Que seja a voz da igreja nos orientar no modo certo como interpretamos as Escrituras. E se por acaso alguma opinião pessoal, alguma coisa surgir em nosso coração, que a mesma graça possa nos ajudar a corrigir e a nos retratar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou Amém. fazer uma propaganda, viu, para todos vocês. Eu Claro, vou fazer uns lançamentos por aí, vai ter na Semana Teológica, na PUC-Rio, mas a gente está lançando esse livrinho aqui, ó, o livrinho Educação, Igreja e Discipulado em São Justino Mártir de Roma. Se alguém se interessar, só entrar lá no nosso Instagram, que é o Maravilha Padre André. Aí você encontra lá as indicações que precisa para pedir o livrinho, a gente manda para você, tá bom? Vou continuar agora com os meus alunos de Caratinga. tá joia. Eu vou encerrar aqui então a gravação. Gente, os que vieram para a live podem sair, o Padre André vai continuar aqui com os alunos do seminário. Uma boa noite para vocês.